Maria Conceição acordou às 5 da manhã, como todos os dias há 15 anos. Seus pés descalços tocaram o chão frio do pequeno quarto nos fundos da mansão dos Oliveira, onde trabalhava como empregada doméstica. Aos 52 anos, ela conhecia cada canto daquela casa melhor que os próprios donos. Vestiu seu uniforme azul marinho impecável, amarrou o avental branco e começou mais um dia de trabalho árduo. O senhor Ricardo Oliveira, empresário milionário do ramo imobiliário, sempre foi um patrão exigente, mas justo. Pagava em dia, oferecia 13º e férias, coisa rara entre os ricos da região. Maria sentia-se grata por ter esse emprego estável, especialmente porque conseguiu sustentar sozinha seus 3 filhos após enviuvar. Naquele dia específico, a senhora Oliveira havia viajado para São Paulo a negócios, deixando apenas ela e o senhor Ricardo na enorme propriedade. A rotina era sempre a mesma: limpar, organizar, preparar as refeições e manter tudo impecável para quando a família precisasse. Maria nunca questionou nada, nunca bisbilhotou, sempre manteve sua discrição profissional. Mas o destino tinha outros planos para aquele dia aparentemente comum, por volta das 10 da manhã. Enquanto fazia a limpeza do escritório do senhor Ricardo, Maria notou algo inusual. Uma das estantes de livros estava ligeiramente desalinhada da parede. Em 15 anos trabalhando ali, ela nunca havia visto aquilo. Sua natureza perfeccionista a incomodou profundamente. Aproximou-se para empurrar a estante de volta ao lugar. Mas quando tocou na madeira, percebeu que ela se movia com facilidade incomum. Curiosa, aplicou um pouco mais de força e descobriu que a estante inteira girava sobre dobradiças ocultas. Atrás dela, revelou-se uma sala secreta que ela jamais soubera existir. O coração de Maria disparou. Em todos esses anos, nunca havia descoberto nada parecido. A sala era pequena, mas elegantemente decorada, com uma poltrona de couro, alguns quadros valiosos, e no centro da parede oposta, um cofre imenso de aço escovado. A fechadura eletrônica piscava em vermelho, indicando que estava trancado. Maria sabia que não deveria estar ali, mas a curiosidade foi mais forte. Aproximou-se do cofre e notou que havia um papel colado ao lado com uma sequência de números escritos a lápis. Pareciam códigos ou senhas. Maria hesitou por longos minutos, olhando fixamente para os números. Sua mente racional gritava para sair dali imediatamente e fingir que nunca havia descoberto aquele lugar. Mas algo mais profundo a impedia de partir. Nos últimos meses, havia notado movimentos estranhos do senhor Ricardo, ligações sussurradas em horários incomuns, visitas de pessoas que ela nunca vira antes, documentos queimados na lareira do escritório. E há 2 semanas, por acaso, havia escutado uma conversa telefônica onde ele mencionava lavagem em contas no exterior. Na época, tentou não dar importância, mas agora, diante daquele cofre misterioso, as peças começavam a se encaixar. Com as mãos trêmulas, Maria digitou a primeira sequência de números no display eletrônico. Nada aconteceu. Tentou a segunda, o cofre emitiu um bip baixo, mas ainda permaneceu fechado. Na terceira tentativa, usando a sequência mais longa, ouviu-se um clique mecânico distintivo. O cofre se abriu lentamente, revelando seu conteúdo de forma gradual. O que Maria viu a deixou completamente sem fala. Pilhas e mais pilhas de dinheiro em espécie. Maços de notas de R$ 100 organizados, meticulosamente em fileiras, mas não era apenas dinheiro. No cofre, Maria encontrou documentos que pareciam contratos, pendrives, joias caríssimas, relógios de luxo. O que mais a assustou: passaportes com nomes diferentes, mas com a foto do senhor Ricardo. Havia também fotografias de políticos conhecidos, recibos de grandes quantias transferidas para contas no exterior e o que pareciam ser comprovantes de propina. Maria sentiu as pernas bambearem. Ela havia descoberto não apenas uma fortuna escondida, mas evidências do que claramente parecia ser um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Seus olhos se fixaram em um documento específico. Um contrato de compra de um terreno público por um valor irrisório, assinado pelo prefeito da cidade. Ela conhecia aquele terreno, era onde deveria ser construído um hospital público que nunca saiu do papel. Agora entendia por que o senhor Ricardo havia comprado o terreno por uma quantia simbólica e depois o revendeu para uma construtora por 50 vezes o valor pago. O dinheiro sujo estava bem ali na sua frente. Maria calculou mentalmente e estimou que havia pelo menos R$ 2 milhões apenas em dinheiro vivo. Sem contar as joias e outros valores, era mais dinheiro do que ela jamais vira na vida. Mais do que conseguiria ganhar em 100 anos de trabalho honesto. Nesse momento,
Maria ouviu passos pesados no corredor. O Sr. Ricardo havia retornado mais cedo do que o esperado. O pânico tomou conta dela instantaneamente. Fechou o cofre rapidamente. Saiu da sala secreta e empurrou a estante de volta ao lugar. Correu para a cozinha e fingiu estar preparando o almoço, mas suas mãos tremiam incontrolavelmente. Maria, você está bem? Parece pálida, perguntou o Sr. Ricardo ao entrar na cozinha. Estou, sim, senhor. Só um pouco cansada, respondeu ela, evitando olhar diretamente nos olhos dele. Ele a observou por alguns segundos com uma expressão estranha, como se desconfiasse de algo, mas depois seguiu para seu escritório. Maria passou o resto do dia em estado de choque, processando tudo o que havia descoberto. Não conseguia se concentrar nas tarefas domésticas e quebrou 2 xícaras por estar com as mãos trêmulas. Naquela noite, deitada em sua cama, ela não conseguiu pregar o olho. Pensava na filha que precisava de cirurgia, mas não tinha dinheiro para pagar. No filho que sonhava em fazer faculdade, mas trabalhava como entregador para ajudar nas despesas. No neto que nasceria em breve e precisaria de cuidados especiais. Todo aquele dinheiro poderia resolver todos os problemas de sua família. Mas Maria também pensava nas implicações morais de sua descoberta. Aquele dinheiro não era apenas do Sr. Ricardo, era dinheiro público desviado, recursos que deveriam ter sido usados para construir hospitais, escolas, melhorar as condições de vida da população. Ela mesma era parte dessa população que sofria com a falta de serviços públicos adequados. Quantas pessoas morreram porque o hospital não foi construído? Quantas crianças ficaram sem educação adequada porque o dinheiro foi desviado? A raiva começou a substituir o medo durante 40 anos de vida, trabalhando honestamente. Maria sempre acreditou que a honestidade seria recompensada, que o trabalho duro levaria à prosperidade. Mas ali estava a prova viva de que o sistema estava completamente corrompido. Enquanto ela quebrava as costas limpando a casa de um corrupto, ele enriquecia às custas do sofrimento alheio. Na manhã seguinte, Maria tomou uma decisão. Não podia mais fingir que não sabia de nada. Esperou o Sr. Ricardo sair para uma reunião e voltou à sala secreta. Dessa vez, estava determinada. Fotografou com seu celular simples todos os documentos importantes. Anotou os números das contas bancárias, registrou as quantias, mas sua maior surpresa foi descobrir um pendrive com o rótulo. Operação Mãos Limpas, Evidências, conectando o pendrive em um computador antigo que havia no escritório. Maria descobriu gravações de áudio comprometedoras, conversas entre o Sr. Ricardo e vários políticos, incluindo o prefeito, vereadores e até mesmo um desembargador. As gravações revelavam um esquema muito maior do que ela imaginara inicialmente. Não se tratava apenas de um empresário corrupto, mas de uma rede inteira de corrupção que envolvia dezenas de pessoas poderosas da cidade. O Sr. Ricardo aparentemente documentava tudo como uma forma de seguro. Caso algum dia precisasse se defender ou chantagear alguém, Maria ouviu conversas sobre licitações fraudulentas, propinas milionárias, assassinatos encomendados para silenciar testemunhas. Seu sangue gelou quando ouviu uma conversa onde discutiam eliminar um jornalista que estava investigando o esquema. Ela reconheceu o nome. Era Carlos Mendonça, um repórter investigativo que havia morrido em um acidente de carro suspeito 6 meses atrás. Agora sabia que não foi acidente. Maria percebeu que tinha em mãos informações capazes de derrubar meio governo da cidade, mas também sabia que isso a colocava em perigo mortal. Pessoas haviam morrido por muito menos do que o que ela acabara de descobrir. Precisava tomar uma decisão rápida e definitiva sobre o que fazer com aquelas informações explosivas. Durante 3 dias, Maria viveu em constante tensão. Continuou trabalhando normalmente, mas observava cada movimento do Sr. Ricardo com outros olhos. Notou que ele recebia visitas estranhas durante a madrugada, que falava ao telefone em idiomas que ela não compreendia, que queimava documentos regularmente. Certa tarde, enquanto servia café para ele e um visitante, ouviu parte de uma conversa perturbadora. A empregada está aqui há muito tempo. Será que podemos confiar nela? Maria é confiável. Mas se houver qualquer suspeita, respondeu o Sr. Ricardo deixando a frase no ar com um tom ameaçador. Maria sentiu um arrepio na espinha. Eles estavam desconfiando dela. Sabia que não tinha muito tempo antes que descobrissem que ela havia encontrado o cofre. Naquela noite, tomou uma decisão corajosa que mudaria sua vida para sempre. Preparou cópias de todas as evidências, gravou um vídeo explicando tudo o que havia descoberto e deixou cartas seladas
para cada um de seus filhos. Caso algo acontecesse com ela, sua decisão não foi motivada por vingança ou ganância, mas por um senso profundo de justiça. Pensou em todas as famílias que perderam entes queridos por falta de atendimento médico adequado, nas crianças que estudavam em escolas precárias, nos idosos que morriam nas filas dos hospitais. Aquele dinheiro roubado representava muito mais do que riqueza material. Representava vidas que poderiam ter sido salvas, sonhos que poderiam ter se realizado. Na manhã seguinte, Maria acordou mais cedo que o habitual. Sabia que aquele seria seu último dia naquela casa. Vestiu seu uniforme pela última vez e começou a executar seu plano meticulosamente planejado. Primeiro, voltou à sala secreta e copiou alguns documentos que havia esquecido anteriormente. Depois, preparou o café da manhã do Sr. Ricardo, normalmente, mas desta vez adicionou um sonífero leve que encontrara no armário de medicamentos da Sra. Oliveira, não o suficiente para machucá-lo, apenas para garantir que dormisse profundamente por algumas horas, enquanto esperava o remédio fazer efeito. Maria ligou para um número que havia pesquisado durante a noite. A Polícia Federal explicou resumidamente a situação e marcou o encontro para aquela tarde. Também contatou 3 jornalistas investigativos de diferentes veículos de comunicação, espalhando as informações para garantir que não pudessem ser abafadas, quando se certificou de que o Sr. Ricardo estava dormindo profundamente em seu escritório. Maria voltou pela última vez ao cofre secreto. Desta vez, não foi apenas para coletar evidências. Ela tomou uma quantia específica, exatamente R$50 mil, valor suficiente para pagar a cirurgia de sua filha, a faculdade do filho e as despesas do nascimento do neto. Sabia que era tecnicamente um roubo, mas considerou uma pequena reparação histórica pelos 15 anos de trabalho mal remunerado. Antes de sair, Maria deixou uma carta sobre a mesa do escritório, ao lado do Sr. Ricardo adormecido. Na carta, explicava tudo o que havia descoberto e informava que já havia entregado todas as evidências às autoridades competentes. Escreveu: Sr. Ricardo, trabalhei honestamente em sua casa por 15 anos. Nunca imaginei que o dinheiro que pagava meu salário fosse sujo, roubado do povo brasileiro. Não posso mais ser cúmplice silenciosa de tanta corrupção. Entreguei todas as evidências à Polícia Federal e à imprensa. Peguei R$50 mil do cofre, menos considero esse valor como indenização pelos anos que trabalhei para um criminoso sem saber. Use o tempo que ainda tem para se entregar e colaborar com a justiça. Talvez assim consiga reduzir sua pena. Maria Conceição saiu da mansão pela última vez carregando apenas uma pequena mala com suas roupas pessoais. Não olhou para trás. Às 3 da tarde, estava na sede da Polícia Federal entregando pendrives, documentos fotografados e o depoimento completo sobre tudo o que havia descoberto. Os agentes ficaram impressionados com a quantidade e qualidade das evidências. Senhora Maria, a senhora tem ideia da dimensão do que descobriu? Isso vai derrubar uma rede de corrupção que investigamos há anos sem sucesso, disse o delegado responsável. Às 5 da tarde, as primeiras reportagens já estavam no ar. O impacto foi imediato e devastador. Em questão de horas, a cidade inteira estava comentando sobre o escândalo do cofre secreto. As gravações de áudio foram reproduzidas em todos os noticiários, mostrando conversas explícitas sobre corrupção, propina e até assassinatos. O prefeito foi o primeiro a ser preso, ainda tentando embarcar em um voo para o exterior. Nas 24 horas seguintes, mais 15 autoridades foram detidas em uma operação conjunta da Polícia Federal com o Ministério Público. O Sr. Ricardo acordou do efeito do sonífero às 6 da tarde e encontrou a carta de Maria. Inicialmente, pensou que fosse um blefe, mas quando ligou a televisão e viu seu rosto estampado em todos os canais como o principal articulador de um esquema bilionário de corrupção, entendeu que sua vida acabara de desmoronar completamente. Tentou fugir, mas foi interceptado na estrada que levava ao aeroporto. A prisão foi transmitida ao vivo por todas as emissoras. Enquanto isso, Maria estava na casa de sua filha, assistindo aos desdobramentos pela televisão. Seus filhos, inicialmente chocados com a revelação de onde ela trabalhava, logo se orgulharam da coragem da mãe. Mãe, a senhora é uma heroína, disse o filho mais novo. Não sou heroína, filho. Apenas fiz o que era certo, respondeu ela com simplicidade. Naquela noite,
Maria dormiu melhor do que havia dormido em 15 anos. Pela primeira vez, sua consciência estava completamente em paz. Os desdobramentos da operação foram além de qualquer expectativa. O esquema desarticulado movimentava mais de 500 milhões de reais em dinheiro público desviado. Foram descobertas contas em paraísos fiscais, empresas de fachada, imóveis comprados com dinheiro sujo, uma rede de lavagem que envolvia cassinos, joalherias e até mesmo igrejas. O caso ganhou repercussão nacional e Maria foi convidada para depor no Congresso Nacional. Sua história virou símbolo de coragem e honestidade. Jornalistas de todo o país viajaram para entrevistá-la. Inicialmente tímida com toda a atenção, Maria logo percebeu que poderia usar sua visibilidade para uma causa maior. Começou a dar palestras sobre ética, corrupção e a importância da denúncia. Vocês acham que eu sou corajosa, dizia ela em suas palestras. Mas coragem mesmo tem as mães que perdem filhos, porque não há hospital. Os pais que veem os filhos sem educação porque não há escola. Eu apenas disse não para a omissão. 3 meses após as denúncias, Maria recebeu uma proposta inesperada. Um partido político a convidou para se candidatar a vereadora. Precisamos de pessoas honestas na política, argumentaram os líderes partidários. Maria hesitou inicialmente, mas depois aceitou. Se conseguir limpar a casa de um corrupto por 15 anos, posso tentar limpar nossa cidade. Brincou ela em sua primeira coletiva de imprensa como pré-candidata. A campanha de Maria foi diferente de tudo que a cidade já havia visto. Sem dinheiro para propaganda. Cara, ela caminhava pelos bairros mais pobres, conversando com as pessoas, ouvindo suas necessidades. Sua principal proposta era a transparência total. Prometeu disponibilizar online todos os gastos da Câmara, criar ouvidorias em cada bairro e instituir o orçamento participativo. Cansei de ver o povo sendo roubado em silêncio, dizia ela em seus discursos simples, mas emocionantes. A elite política local tentou desqualificá-la. Uma ex-empregada doméstica não tem preparo para a política, diziam seus opositores. Mas a população respondeu de forma categórica. Maria foi a vereadora mais votada da história da cidade, com mais de 15 mil votos, 3 vezes mais que o segundo colocado. No dia da posse, ela fez questão de usar o mesmo vestido azul marinho que usava como empregada doméstica. Este vestido me lembra de onde vim e por que estou aqui, declarou em seu discurso de posse. Não vim para enriquecer, nem para fazer carreira política. Vim para representar os esquecidos, os invisíveis, aqueles que trabalham honestamente, mas são roubados todos os dias. Sua primeira proposta como vereadora foi a criação de um fundo de reparação para as vítimas da corrupção. Famílias que perderam entes queridos por falta de atendimento médico adequado, estudantes prejudicados pela falta de escolas bem equipadas. O fundo seria financiado com o dinheiro recuperado na operação desencadeada por sua denúncia. A proposta foi aprovada por unanimidade. Nem mesmo os vereadores mais conservadores ousaram votar contra. Em seu primeiro ano de mandato, Maria conseguiu aprovar 16 projetos de lei, todos voltados para a transparência e combate à corrupção. Criou a Lei Maria Conceição, que obriga todos os políticos locais a declarar patrimônio antes e depois do mandato. Com auditoria independente, instituiu câmeras ao vivo em todas as sessões, transmissões online dos debates e aplicativo para que a população pudesse acompanhar em tempo real como cada vereador vota. Também criou o Disque Corrupção Municipal, um canal direto para denúncias. Mas sua maior conquista foi a aprovação da construção de 3 novos postos de saúde e 2 escolas de tempo integral, utilizando recursos que antes eram sistematicamente desviados. Vocês viram? Disse ela em entrevista a uma TV nacional. O dinheiro estava lá o tempo todo, só precisava parar de ser roubado. Paralelamente à vida política, Maria também cuidou de sua família. Pagou a cirurgia da filha, que se recuperou completamente, financiou a faculdade de engenharia do filho, que se formou com honras e hoje trabalha fiscalizando obras públicas. O neto nasceu saudável e hoje, aos 3 anos, já diz que quando crescer, quer ser honesto como a vovó Maria. A repercussão do caso transcendeu fronteiras. Maria foi convidada a participar de conferências internacionais sobre combate à corrupção. Falou na ONU, na sede da Transparência Internacional, em universidades americanas e europeias. Sua história virou livro, documentário e até filme para o cinema. Mas o que mais a orgulhava era ver o impacto concreto de suas ações na vida das pessoas comuns. Nas ruas da cidade, era comum encontrar crianças estudando em escolas reformadas,
famílias sendo atendidas nos novos postos de saúde, jovens conseguindo emprego em obras públicas, agora realizadas com transparência. O senhor Ricardo, por sua vez, foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. Durante o julgamento, tentou desqualificar o depoimento de Maria. Como podem dar credibilidade a uma empregada doméstica? Perguntou ao júri. O promotor respondeu com uma frase que se tornou histórica. Damos credibilidade porque ela teve a coragem que faltou a muitos doutores, todos os envolvidos no esquema foram condenados e mais de 300 milhões de reais foram recuperados para os cofres públicos. 5 anos depois de sua denúncia, Maria recebeu uma proposta para concorrer à prefeitura. Inicialmente relutante, acabou aceitando após uma pesquisa mostrar que tinha 60% das intenções de voto. O povo está cansado de políticos tradicionais, explicavam os analistas políticos. Maria representa a esperança de que a política pode ser diferente. Durante a campanha para a prefeita, Maria manteve seu estilo simples e direto. Seus comícios eram verdadeiras aulas de cidadania, onde explicava como o dinheiro público deveria ser usado, como fiscalizar gastos municipais, como denunciar a corrupção. Criou um movimento chamado Cidade Transparente, onde voluntários monitoravam obras públicas e acompanhavam licitações. Sua vitória foi ainda mais expressiva que na eleição para a vereadora 78% dos votos válidos, a maior margem da história local. No discurso de vitória disse: "Hoje não ganhei eu, ganhou a honestidade." Ganharam todos aqueles que acreditam que é possível fazer política sem roubar. Seu primeiro ato como prefeita eleita foi publicar online toda a sua declaração de bens e convidar a população a acompanhar qualquer mudança em seu patrimônio. Como prefeita, Maria implementou o que chamou de governo de portas abertas. Qualquer cidadão podia agendar uma audiência com ela. Todas as reuniões da administração eram gravadas e disponibilizadas online. Cada centavo gasto era detalhado em tempo real no site da prefeitura. Criou também o Orçamento do Povo, onde a população decidia diretamente onde investir 30% do orçamento municipal. Os resultados foram impressionantes. Em 2 anos, a cidade saltou do último lugar para o primeiro no ranking estadual de transparência pública. A taxa de aprovação de seu governo chegou a 89%, índice raramente visto na política brasileira. Mas nem tudo foi fácil. Maria enfrentou forte resistência de grupos políticos tradicionais, que perderam espaço e oportunidades de enriquecimento ilícito com suas reformas. Sofreu ataques pessoais, tentativas de desmoralização e até ameaças de morte. Em uma ocasião, encontraram um bilhete ameaçador em seu carro. "Pare de meter o nariz onde não deve, ou vai acabar como jornalista." Maria levou o bilhete diretamente à Polícia Federal e, em pronunciamento público, declarou: "Quem me ameaça está ameaçando a democracia. Não vou recuar nem um centímetro." Aumentou sua segurança, mas continuou mantendo contato direto com a população. Durante seu mandato como prefeita, Maria transformou completamente a cidade. Construiu 4 hospitais e 16 escolas, reformou todas as creches. Asfaltou mais de 200 quilômetros de ruas, criou 3 parques públicos e implementou um sistema de coleta seletiva que virou modelo nacional. Mas sua maior conquista foi cultural. Mudou a mentalidade da população em relação à corrupção. Criou programas educacionais sobre ética na escola, campanhas de conscientização, premiações para funcionários públicos exemplares. A cidade se tornou case de sucesso internacional, recebendo delegações de outros países interessados em replicar o modelo. Maria foi capa da revista Time, eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista, recebeu o doutorado honoris causa de 3 universidades e foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Apesar de todo o reconhecimento internacional, Maria nunca perdeu a simplicidade. Continuava morando na mesma casa simples, dirigindo o mesmo carro popular, fazendo compras no mesmo mercado de bairro. "Poder não pode subir a cabeça", dizia ela. "Sou apenas uma administradora temporária do dinheiro do povo." Criou uma fundação para ajudar outras empregadas domésticas a denunciar irregularidades em suas casas de trabalho. A Fundação Maria Conceição oferecia assistência jurídica gratuita, proteção a testemunhas e programas de capacitação profissional. Em 10 anos de existência, a Fundação ajudou a desarticular mais de 50 esquemas de corrupção em todo o país, sempre a partir de denúncias de trabalhadores domésticos que, por estarem invisíveis nas casas dos poderosos,
presenciavam conversas e documentos comprometedores. No final de seu segundo mandato como prefeita, Maria anunciou que não se candidataria a mais nenhum cargo. A política precisa se renovar constantemente, explicou. Ficar muito tempo no poder corrompe até as pessoas bem intencionadas. Sua despedida da prefeitura foi marcada por uma manifestação espontânea de mais de 50 mil pessoas nas ruas, pedindo que ela reconsiderasse a decisão. Mas Maria foi irredutível. Ensinei que é possível governar com honestidade. Agora é hora de outras pessoas continuarem esse legado. Após deixar a prefeitura, Maria voltou às suas origens, mas de forma completamente diferente. Criou uma empresa de consultoria em transparência pública, ajudando governos de todo o mundo a implementar sistemas anticorrupção. Seus métodos eram simples, mas eficazes. Tecnologia de ponta para monitoramento, participação popular direta nas decisões e punição exemplar para transgressores. Viajou para mais de 40 países, compartilhando sua experiência. Na África do Sul, ajudou cidades a recuperar bilhões de rendes desviados. Na Colômbia, implementou sistemas que reduziram a corrupção municipal em 70%. Na Índia, treinou milhares de servidores públicos em práticas éticas. Escreveu 3 livros que se tornaram best-sellers mundiais, Do Cofre à Transparência, A Revolução Silenciosa e Política para a Gente Comum. Parte dos direitos autorais era destinada a programas sociais. Aos 65 anos, Maria decidiu se aposentar definitivamente da vida pública. Em sua última entrevista, refletiu sobre sua trajetória. Muita gente diz que sou uma heroína, mas não concordo. Heroína é toda mãe que acorda cedo para trabalhar honestamente. Todo pai que recusa propina mesmo passando necessidade. Toda pessoa que escolhe fazer o certo mesmo quando é mais difícil. Eu apenas tive a oportunidade de mostrar que uma pessoa comum pode mudar o mundo. Hoje, aos 70 anos, Maria vive cercada por filhos, netos e bisnetos. Sua casa simples recebe visitas do mundo inteiro, estudantes, políticos, acadêmicos, todos querendo conhecer a mulher que provou que integridade vale mais que dinheiro. O legado de Maria Conceição transcendeu sua pessoa e se transformou em movimento social. A metodologia Maria Conceição é ensinada em escolas de administração pública de 5 continentes. Suas técnicas de transparência foram adotadas por mais de 200 cidades ao redor do mundo. No Brasil, foi criado o Prêmio Maria Conceição de Transparência Pública, concedido anualmente a gestores que se destacam no combate à corrupção. Sua história virou matéria obrigatória no currículo escolar brasileiro, ensinando às crianças que qualquer pessoa, independente de origem social, pode fazer a diferença. A casa onde ela trabalhou foi transformada em museu, com o cofre secreto preservado, exatamente como estava no dia da descoberta. Milhares de pessoas visitam anualmente o local, que se tornou símbolo da luta contra a corrupção. O quarto onde Maria dormia por 15 anos foi transformado em biblioteca especializada em ética e transparência pública. Mas talvez o maior legado de Maria seja intangível. Ela provou que a mudança é possível quando pessoas comuns têm coragem de fazer o que é certo. Sua decisão de abrir aquele cofre e expor a verdade mudou não apenas uma cidade, mas influenciou uma geração inteira a acreditar que a política pode ser diferente. E tudo começou com uma simples faxineira que, em vez de fingir que não viu nada, escolheu lutar pela justiça. Sua decisão realmente chocou a todos e mudou o mundo para sempre.